Revelado, o propósito divino de 7 almas em sua vida e as histórias proféticas sagradas. Em uma pequena cidade do interior do Brasil, o que antes era só um marinheiro da fé se tornara a última esperança da comunidade. José, um homem sempre firme na palavra de Deus, acordou naquela manhã imerso em preocupação. 7 membros da sua congregação, pessoas queridas e respeitadas, estavam pegando o leito da doença. A capela, dedicada a São Sebastião, agora era um farol de vigília e oração, onde as luzes das velas tremulavam como corações aflitos clamando ao céu. José sabia que a fé poderia mover montanhas, mas cada dia parecia mais escuro. As noites em oração tornaram-se intensas. Os murmúrios de súplica ecoavam nas paredes do templo, e em meio àquelas vozes apaixonadas, a presença divina se fazia palpável. Ele sentia um calor inexplicável em seu peito, como se o próprio São Sebastião estivesse ali, resplandecendo esperança. Contudo, mesmo a luz mais intensa pode ser ofuscada pela sombra do desespero. Fui ali, naquele lugar sagrado, que a fé da comunidade começou a vacilar, onde vozes que antes cheerfully ecoavam, agora se tornaram questionadoras, perdendo-se entre as interjeições de dúvida. Senhor, é isso realmente o que tu queres? José se perguntava em meio a noites insones, questionando a própria essência da fé. Em sua busca por respostas, mergulhou em histórias bíblicas, buscando inspiração em milagres que desafiavam a lógica. Cada relato de fé inabalável, como o da mulher que tocou o manto de Jesus e curou-se, ardia em seu coração como uma tocha. José sentiu surgir uma ideia vibrante. E se a história da sua comunidade pudesse ser escrita nas páginas da fé? Como um eco divino, a imagem de um santo que suportou grandes sofrimentos surgiu em sua mente, e ele pensou que a transformação poderia estar ao virar da esquina. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com a demarcação do novo milagre, um dos membros adoecidos, Dona Luísa, que sempre foi a mais fervorosa seguidora de São Sebastião, teve uma recuperação que desafiava a morte. Ele estava à beira de uma vitória, mas a pergunta pairava no ar. O que explicaria essa cura sobrenatural? O milagre acendeu uma faísca no coração da congregação, que se reergueu em comunhão, unida pela crença e pela esperança. As velas se tornaram faróis de luz em uma noite de tempestade, e os murmúrios de incredulidade foram substituídos por hinos de adoração. Porém, no seio daquela bênção nova, a inquietância crescia. O que significava realmente aquela cura? José se sentiu obrigado a explorar aquilo que feria as almas, ao mesmo tempo que os punha em seu caminho de fé. A onda de esperança que ressoava entre os fiéis o levava a uma nova jornada de oração e reflexão. E assim, enquanto a congregação clamava respostas, ele se preparava para uma revelação que poderia mudar tudo, questionando-se: qual a missão das 7 almas que sofreram e verdadeiramente o que Deus queria demonstrar à comunidade? A pergunta ardia no ar, e um novo capítulo de fé e descoberta se aproximava, como os primeiros raios de sol após a tempestade. A história apenas começara, e a comunidade observava, com corações frenéticos, esperando o desvelar do mistério divino. José não conseguia tirar da cabeça a imagem de Dona Luísa se levantando de sua cama, cercada por uma aura de luz. Era como se o céu tivesse descido à terra, e a adoração na capela se tornara um só coração pulsando em uníssono. Mas, enquanto os outros celebravam, ele sentia uma inquietação, como um fio invisível puxando-lhe a alma. O milagre era real, sem dúvidas, mas, em meio à euforia, ele via uma camada de perguntas não respondidas.
A cada dia, mais pessoas chegavam à capela, atraídas pelo testemunho da cura, mas cada um trazia consigo suas próprias dores e incertezas. O murmúrio das histórias de vidas sendo tocadas por aquela fé vigorante ecoava por toda a cidade. A fé é como um músculo, pensou José. Quanto mais a exercitamos, mais forte ela se torna. Mas e quanto aos que ainda não viam resultados? Aquelas 7 almas que estavam nas garras da doença formavam um quebra-cabeça cuja peça central ele ainda não conseguia enxergar. Com isso em mente, ele decidiu agir. José organizou um encontro especial, convidando todos os membros da congregação para compartilhar suas histórias. Precisamos nos ver em nossas lutas e vitórias, explicou, a voz vibrando com um fervor inexplicável. No dia marcado, a capela estava repleta, as pessoas se entreolhando, algumas com lágrimas nos olhos, outras com os rostos iluminados pela esperança. Conforme as histórias começaram a ser contadas, uma energia de união começou a se formar. Maria, uma jovem que havia perdido a mãe para a doença, levantou-se para falar. Eu não só perdi minha mãe, disse ela, a voz embargada, mas perdi a fé. Estava tão perdida que nem sabia como voltar. A sala ficou em silêncio, enquanto cada um absorvia a dor que agora fazia parte do coletivo. Mas Maria continuou. Quando ouvi sobre Dona Luísa, houve uma chama dentro de mim, e eu percebi que ainda tinha fé guardada em algum canto do meu coração. O público, tocado por suas palavras, começou a aplaudir. Ali estava a própria essência da resiliência e da fé, a capacidade de reerguer-se mesmo após a queda. E assim, outros testemunhos foram surgindo. José escutou sobre batalhas pessoais, sobre como cada membro enfrentou e reconfigurou sua fé em meio à dor. Aquela noite estava se tornando um divisor de águas. Henrique, um homem de cabelo grisalho e com experiência marcada no rosto, levantou-se. Às vezes, sinto que estamos todos presos em uma teia de dor. Essas 7 almas talvez não sejam apenas números. Elas representam algo maior em nossas vidas. José sentiu seu coração acelerar. Aquela fala era um sinal. Exatamente! José respondeu animado. Essas almas podem ser a chave para um entendimento profundo sobre o nosso papel na vida de uns dos outros. Quem aqui não conheceu alguém que estava perdido na escuridão e precisou de uma mão amiga? E então, novas vozes começaram a surgir, ecoando experiências pessoais, relatos de como pequenas intervenções tinham gerado grandes mudanças. O Espírito Santo começou a fluir entre eles. Os testemunhos começaram a se fundir, como riachos que se tornam um rio poderoso. Olhos se encontraram, lágrimas foram derramadas e os corações se abriram. Cada testemunho, uma pedra na construção de uma ponte, a ponte que os levaria à cura, à esperança, mas principalmente à missão. E então, algo extraordinário aconteceu. Durante um momento silêncio, uma luz parecia brilhar intensamente sobre a congregação. Era como se um manto de proteção e revelação os envolvesse. José sentiu uma onda de carinho e força que transbordava do céu. Era a presença de Deus envolvendo tudo e todos. Uma nova força surgia dentro dele. Deus está nos chamando, José declarou com fervor, para acolher as nossas 7 almas e aqueles que ainda não conhecem o seu amor. Devemos nos unir em oração e ação. Não podemos sofrer sozinhos e ignorar os que nos cercam. Os améns ecoaram de forma estrondosa, formando um clamor ao alto. O ambiente agora estava carregado de expectativa. José sentiu seu coração palpitante, como se algo grandioso estivesse prestes a ser revelado. Mas, no fundo de sua alma, uma nova pergunta surgia, irresistível. Estaríamos prontos para o que Deus realmente deseja que façamos? Ele se virou para o altar, o peso da responsabilidade começando a se instalar em seus ombros. E, enquanto orava em busca de uma resposta, ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A luz que invadia a capela parecia dançar com o murmúrio da assembleia reunida.
A presença de Deus estava palpável, como um doce perfume que enchia os pulmões, trazendo conforto e determinação a cada coração ali presente. José, ainda com as mãos sobre o altar, deixava que aquele clima sagrado o envolvesse. Ele sabia que as respostas viriam, mas mais do que isso, ele sentia que a verdadeira transformação começava a acontecer. Os rostos ao seu redor brilhavam com uma nova esperança, enquanto cada um refletia sobre suas vidas e as vidas das 7 almas que ressoavam em seus pensamentos. Maria, que havia compartilhado suas angústias na noite anterior, olhou nos olhos de José e viu nele um reflexo da luz divina. José, começou ela, a voz suavemente trêmula. O que acontece se nós não conseguirmos entender o que Deus quer de nós? E se essas almas não conseguirem encontrar a ajuda que precisam? Uma tensão pairou no ar. Não podemos desistir, Maria, ele respondeu, sentindo o peso das palavras. A fé é a luz que nos guia. Se estamos juntos, se oramos juntos, haverá uma resposta. Temos um papel a desempenhar. O fervor daquelas palavras ecoou na congregação, como um chamado profundo para a ação. Dentre os presentes, a figura de uma pequena jovem, Ana, se destacou. Com os olhos salgados de lágrimas, ela levantou a mão timidamente. Eu conheço uma das almas. Certa vez conversei com ela. Ela se sente tão sozinha, é como se estivesse presa em uma bolha de tristeza, sem conseguir se libertar. O ambiente ficou pesado, e José sentiu que a história de Ana deveria ser ouvida. Conte-nos mais, Ana. O que você percebeu? Ela falava sobre como se sentia invisível, sem valor. A voz de Ana mal conseguia sair. Eu tentei mostrar que ela importava, mas parecia que as palavras escorregavam dela, como água em pedra. O murmúrio começou novamente, convergindo em unidade. José viu lágrimas se acumularem, mas também brilhos esperançosos. Então, o que podemos fazer? Perguntou Henrique, com a sabedoria de quem já havia ouvido suas próprias lamentações. Como podemos ajudar essa alma a romper as correntes de dor que a prendem? Devemos começar do começo, disse José, com uma segurança renovada. Devemos orar por ela e por todas as outras que enfrentam o mesmo dilema. É através da oração que cada corrente se quebrará. A oração é a chave que abre portas. Todos assentiram, fortalecidos por essa verdade. Cada um começou a se levantar, as vozes se entrelaçando em um único clamor, como um coral ungido. Nomes foram mencionados, e José assistiu enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais eletrificada com o amor de Deus. À medida que a oração se intensificava, um novo entendimento começou a surgir em seus corações. As 7 almas não eram apenas 7 histórias distintas, mas representavam a dor desse mundo. Cada um ali tinha um chamado especial e a missão de restaurar vidas. Almas quebradas na busca de amor e compreensão. Estamos diante de um grande propósito, exclamou José. Estamos aqui para sermos portadores do amor e da luz de Cristo. Não é apenas o alívio de um sofrimento, mas a revelação de esperança e redenção. De repente, uma brisa suave atravessou a capela, como um sussurro do céu, trazendo vida a cada palavra proferida. José lançou um olhar ao grupo, e as novas determinações eram visíveis em cada semblante. O ardor nas proximidades do altar ardia intensamente, e ele percebeu que o verdadeiro desafio já estava em movimento. Mas, irmãos e irmãs, José deixou escapar, tomando fôlego. Ainda resta uma questão. Como saberemos se estamos realmente prontos para esse chamado que recebemos? O que acontecerá quando sentirmos o peso da missão em nossas costas? Nesse momento de incertezas e promessas, a congregação se calou, cientes de que o futuro, embora brilhante, carregava significados que eles ainda precisavam desvendar. E assim, enquanto a luz do Espírito continuava a brilhar sobre eles, a próxima jornada de fé se preparava para começar. José observou cada rosto iluminado pela luz na capela, percebendo que aquele instante era mais do que um simples encontro. Era uma convocação do céu.
Os olhos de cada um refletiam a busca por um propósito maior, como se estivessem sintonizados com o chamado divino. O silêncio que se seguiu à sua pergunta pairou no ar, criando uma expectativa palpável. Preparados? A palavra de Deus diz que o Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. É na espera que somos moldados, ele exclamou, a voz carregada de emoção. As palavras dançavam no ar, como a brisa que ainda flutuava, inspirando confiança no grupo. A esperança estava quase ao alcance das mãos e, instantaneamente, os corações se uniram em um só alívio. Ana, emocionada, não conseguiu conter os sentimentos e se levantou novamente. José, posso compartilhar algo? Às vezes, eu sinto que a dor das pessoas toca em mim. É como se eu pudesse sentir a solidão dela como se fosse a minha. Sim, Ana, respondeu José. Empatia é um presente de Deus. Esse toque é o próprio Espírito Santo trabalhando em você. Não ignore isso. Isso significa que você está sim sendo preparada para o chamado. Todos começaram a murmurar, alguns assentindo em concordância, enquanto outros pareciam refletir profundamente. O ambiente se tornava um espaço seguro, onde as emoções e as verdades podiam emergir. O amor de Deus se manifestava e as almas quebrantadas estavam revelando suas vulnerabilidades, como flores se abrindo sob a luz do sol. Se sentirmos esse peso, disse Maria, a voz um pouco mais firme, isso pode ser um sinal de que estamos prontos. O peso é, na verdade, a responsabilidade que Deus nos confia. Não precisamos carregar isso sozinhos. As palavras de Maria ressoaram em todos. A ideia de que a missão seria compartilhada por todos trouxe um alívio indescritível. Era um lembrete potente de que o amor de Deus não apenas os acompanhava, mas também se manifestava na unidade entre eles. Então, agora o que fazemos? Indagou Henrique, com um brilho nos olhos. Como avançamos e realmente tocamos a vida dessas 7 almas? É simples, José sorriu, sua confiança renascendo. Primeiro, continuemos a orar. Depois, vamos identificar formas de nos aproximarmos. O que podemos fazer para mostrar a elas que não estão sozinhas, que são visíveis aos olhos de Deus? Imediatamente, ideias começaram a ser jogadas no ar. Um convite sincero, um gesto gentil, uma visita inesperada. Cada um ali começou a ver que as ações pequenas poderiam ter um impacto colossal. A presença do Espírito começava a moldar não só suas intenções, mas também seus corações. Enquanto as vozes ficavam mais animadas, um silêncio repentino caiu novamente. José sentiu uma onda de reverência invadir a capela. Era como se uma nova pressão estivesse se acumulando na atmosfera, uma força sobrenatural disposta a manifestar algo poderoso. Olhem para essas mãos, ele disse, levantando-as em direção ao céu. Com as nossas mãos fazemos a obra do Senhor. A certeza de que Ele nos guia nos levará além das nossas limitações. Nesse exato momento, um brilho intenso começou a flutuar pelo altar. Era uma luz estranha e acolhedora que fazia os corações pularem de expectativa. José permitiu que esse momento o envolvesse, sentindo que uma confirmação divina estava prestes a ser revelada. Mas antes que pudesse processar completamente, um sussurro suave surgiu entre as vozes de oração. O momento da verdade se aproxima. Todos ficaram em silêncio, os olhos fixos no altar, envolvidos por um misto de temor e esperança. O que estaria se revelando? O que significava esse brilho e o sussurro divino sobre o propósito deles? José sentiu uma urgência, um chamado à ação que não poderia ser ignorado. E assim, a história estava prestes a dar uma guinada surpreendente. O que Deus tinha reservado para aquela congregação? As respostas pareciam mais próximas do que nunca, mas o desafio que se aproximava também exigiria coragem e fé renovadas. A luz no altar pulsava suavemente, como um coração que batia em sintonia com a expectativa da capela. José sentiu o ar se tornar mais denso, carregado de uma presença invisível, mais palpável. Era como se o céu estivesse prestes a se abrir, permitindo que uma nova dimensão de entendimento invadisse aquele espaço.
Alguma coisa está prestes a acontecer, sussurrou Ana, sua voz tremulando de emoção. Todos se inclinaram um pouco mais à frente, os olhos brilhando com a esperança de um milagre. Vamos permanecer juntos, disse José com firmeza. Neste momento, o que mais precisamos é de união. Vamos repetir em coro. Estamos prontos para ouvir, estamos prontos para agir. As vozes se misturaram em um clamor de fé, ecoando por todo o recinto. Cada repetição da frase parecia fortalecer o laço entre eles e, ao mesmo tempo, abrir suas mentes para o que era iminente. Essa sincronia de corações e vozes criou uma corrente poderosa, como um canal através do qual o amor de Deus poderia fluir. Henrique, emocionado, levantou as mãos e disse: Sinto que nossas orações estão alcançando algo, uma ligação se forma, algo além do que podemos ver. A luz no altar intensificou-se, suas cores dançando em tons de dourado e azul, criando um espetáculo hipnotizante. Enquanto todos permaneciam maravilhados, uma voz suave, quase inaudível, começou a entoar uma mensagem. É tempo de despertar, é tempo de agir. Quem está falando? Perguntou Maria, seu coração disparando. Mas a pergunta não era apenas dela, ecoava em cada um dos presentes. É o Espírito Santo, respondeu José, como se tivesse ouvido a confirmação em sua própria alma. Ele está chamando cada um de nós a participar desse grande plano. As 7 almas, elas precisam de nós, e nós somos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. A lembrança das 7 almas trouxe uma nova profundidade ao momento. Enquanto a luz pulsava, cada um começou a refletir sobre os rostos, as histórias e as lutas que conduziram até ali. Elas não eram apenas estranhas em suas vidas, mas representavam a fragilidade humana, a busca por significado e por conexão. José, Ana falou, a voz agora mais firme. Como podemos fazer isso? Como vamos nos conectar de verdade com elas? Vamos deixar que o Espírito Santo nos guie, disse ele. Ele nos mostrará o caminho, sempre que buscarmos a direção correta. Quando oramos e temos fé, os planos de Deus começam a se desenhar diante de nós. O frio na espinha, que antes era temor, agora era um fogo ardente de determinação. Um a um, os membros do grupo começaram a compartilhar ideias, visões de como iriam se aproximar daquelas almas perdidas. Cada ideia erguia mais esperança, e a própria atmosfera parecia carregada de um propósito divino. De repente, um estalo ecoou, e a luz no altar tomou a forma de uma pomba branca, resplandecente como nunca. O símbolo do Espírito Santo pairou sobre eles, e uma onda de paz inundou a capela. José, sem palavras, baixou a cabeça, sentindo a presença divina envolvê-lo. É só o princípio, ele percebeu. Estamos sendo chamados para uma jornada de transformação e de amor em ação. Nesse instante, todos sentiram que uma nova etapa tinha começado, mas a inquietação ainda estava presente. Dizia respeito às provas que viriam, ao que enfrentariam nesse caminho de fé. Vocês estão prontos para tudo isso? José perguntou, agora olhando nos olhos de cada um. A jornada para impactar essas vidas será cheia de desafios. Estamos dispostos a nos sacrificar por elas? Silêncio. Um silêncio carregado de expectativa, mas também de medos, cada um ponderando o que isso significaria para suas vidas. E, enquanto os olhares se cruzavam, uma nova luz surgiu, um misto de esperança e incerteza, como uma nuvem se formando no céu. A voz do que poderia ser uma resposta de Deus parecia sussurrar mais uma vez. O que vocês escolherão será um testemunho do meu amor. Como essa escolha seria feita e o que mais Deus tinha reservado naquela jornada de fé? O brilho no altar continuava a pulsar, indicando que, em breve, as respostas viriam com desafios inesperados. A capela estava imersa em um silêncio reverente. A luz pulsante no altar parecia agora um coração em unissono, alinhando-se ao pulso de cada presente. A tensão e a expectativa criavam um ambiente quase sagrado, como se mesmo as paredes estivessem ouvindo as súplicas e desejos de cada um. O ar espessava-se e a presença divina se tornava mais forte. Foi Henrique quem quebrou aquele silêncio. José, e se não estivermos prontos? E se...
Se quisermos ajudar, mas não soubermos como. Sua voz ressurgiu das profundezas de sua insegurança. Havia um peso nas palavras dele, um eco que ressoava nas almas reunidas. Os desafios podem ser grandes, José respondeu, com uma confiança que emanava de sua fé. Mas Deus não nos abandonará. Ele nos equipará com tudo o que precisamos. A verdadeira coragem vem do nosso desejo de amar e servir. E se você estiver buscando a Ele, já está no caminho certo. As palavras de José pairaram no ar, um bálsamo para os corações atormentados. Ana, observando a crise interna de seus amigos, levantou-se e, com os olhos brilhando de determinação, disse: "O que precisamos é de compaixão. Esses desafios não são obstáculos, são oportunidades de fazer a diferença." Após suas palavras, um murmúrio de assentimento se espalhou pelo grupo. Cada um deles sentia a urgência do chamado, o desejo de se unirem em um único propósito: alcançar aquelas 7 almas que clamavam por auxílio. Sentiam que esse era o momento em que suas vidas poderiam realmente se tornarem um testemunho amoroso. Então, a voz suave voltou a soar, preenchendo o espaço com uma entonação de amor. É tempo de escutar e agir. As 7 almas não estão apenas esperando por respostas, mas por amor. Cada uma delas carrega uma história, um fardo e, acima de tudo, um grande desejo de ser vista e compreendida. Os olhos de cada um se encheram de lágrimas. Eles perceberam que essas almas eram mais do que apenas um projeto. Eram vidas reais, repletas de esperança e dor. O peso da responsabilidade se tornava palpável. Maria, com lágrimas nos olhos, expressou o que muitos estavam sentindo. Vamos orar por elas e buscar um jeito de mostrar que não estão sozinhas. No momento em que a oração começou, a atmosfera se transformou novamente. As vozes unidas no clamor por compaixão e ajuda formaram uma sinfonia melodiosa. A luz no altar, que agora parecia um farol, intensificou-se e girou suavemente, envolta em um manto de gloriosa esperança. Senhor, abre nossos olhos para as necessidades delas. Que o teu amor flua através de nós. Foram as palavras que saíram dos lábios de José. Era simples, mas poderosa. O grupo sentiu um magnetismo crescente, como se suas vozes e corações estivessem atados a um propósito maior. Então, de repente, o vento soprou pela capela, trazendo consigo uma brisa suave que pareceu acariciar suas faces. Era algo inexplicável, uma calidez que abraçava cada um deles, renovando suas forças e reafirmando sua missão. "O Senhor está conosco", sussurrou Ana, quase em um transe de admiração. "Vamos descobrir como alcançar as 7 almas." Mas, antes que pudessem prosseguir com suas intenções, a luz do altar tornou-se ainda mais intensa, e uma nova visão se desdobrou diante deles. Imagens começaram a aparecer, pequenas cenas das vidas das 7 almas, cada uma com suas lutas e esperanças. José mal podia acreditar no que via. Era como se o céu tivesse aberto, não só para lhes dar um chamado, mas também uma visão clara do que precisavam fazer. Com o coração acelerado, ele percebeu que a jornada estava apenas começando. Havia uma tarefa gigantesca diante deles, e uma responsabilidade que eles não podiam ignorar. Ao mesmo tempo, uma onda de paz os envolveu enquanto adoravam, sabendo que não estavam sozinhos. Uma certeza habitava suas almas: eles tinham uma missão celestial a cumprir. E enquanto as visões continuavam a dançar diante deles, a pergunta novamente se instalou no ar. Como seriam realmente capazes de fazer a diferença? O que mais Deus estava prestes a revelar em seu caminho? Seriam capazes de enfrentar os desafios e se tornarem os instrumentos do amor que tanto precisam? A luz vibrante no altar piscou, como se esperasse ansiosamente a resposta de cada um. A luz no altar irradiava uma intensidade tão forte que parecia penetrar não apenas na capela, mas na essência de cada um ali presente. As visões foram se desdobrando lentamente, revelando detalhes que as almas ocultavam,
feridas profundas e sonhos esquecidos. José sentia seu coração pulsar com forças desconhecidas. Ele estava percebendo que estava diante de algo sagrado e transformador. As imagens nas bordas de sua visão começaram a ter formas mais definidas. Uma mulher, de olhos tristes e olhar distante, observava seus filhos brincando na rua, mas dentro dela havia uma tempestade de solidão. Um jovem, sentado em um canto, lutava contra demônios interiores, tentando encontrar seu lugar em um mundo que parecia ignorá-lo. E como se essas visões fossem ecos de seus próprios medos, cada um dos amigos começou a ver fragmentos de suas vidas nas histórias que estavam diante deles. De repente, Maria, com um impulso de amor que não conseguia conter, exclamou: "Precisamos conhecê-los! Não podemos apenas ficar aqui vendo tudo isso. Temos que ir até eles." A determinação em sua voz havia se transformado em um grito de esperança e ação. Todos se entreolharam, um entendimento silencioso se estabelecendo. "É verdade", confirmou Henrique, agora com um brilho nos olhos. "Precisamos entender o que realmente estão passando. Como podemos oferecer ajuda se não soubermos suas histórias?" A luz no altar piscou novamente, como se estivesse validando aquela decisão. A atmosfera ao redor estava carregada de intensidade e expectativa. José, tomado pela coragem, ergueu a mão e disse: "Vamos orar para que Deus nos guie, que o Senhor abra as portas para que possamos alcançar essas vidas." Enquanto se preparavam para a oração, sentiam o peso da responsabilidade, mas também a leveza da fidelidade. Eles estavam entregando seus anseios a Deus, buscando direção e clareza para a jornada que se desenrolava diante deles. "Senhor, nos mostre quais passos devemos dar. Prepara um caminho para nós, e que nossas ações sejam guiadas pelo Teu amor. Que possamos ver com os Teus olhos, ouvir com os Teus ouvidos e amar com o Teu coração." As palavras de José subiram como incenso ao céu, e cada um sentia seu espírito envolvendo-os em um abraço de paz. Com a oração feita, um novo frescor pareceu invadir a capela. Era como se uma nuvem de entendimento e compaixão se abatesse sobre eles. Ana, refletindo sobre o que acabaram de vivenciar, comentou: "A cada passo que dermos, mais força receberemos. Isso é um convite do Senhor, e Ele não nos deixará desamparados." "Sim, e que possamos ser a mão que levanta aqueles que caíram. Nós somos as vozes que podem gritar: 'Você não está sozinho'", respondeu Henrique, agora mais firme do que antes. Cada um deles começou a fervilhar de ideias. Partiriam para suas casas e, durante a semana, planejariam como se aproximar daquelas 7 almas. Não seria fácil, mas a energia espiritual que envolvera a capela lhes tinha dado um novo ímpeto. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, o grupo tinha uma certeza em seus corações. Já não estavam apenas sonhando com a mudança. Estavam prontos para serem instrumentos dessa mudança. Perto do fim da reunião, uma sombra de dúvida passou pelo rosto de José. Ele estava se sentindo animado, mas a pergunta ainda o incomodava. E se não forem recebidos de forma acolhedora? E se a rejeição nos atingir? A luz da capela começou a piscar de novo, como se estivesse respondendo à sua angústia. "A rejeição pode ser difícil, mas o amor nunca falha", disse Ana com firmeza. "É na vulnerabilidade que encontramos forças. Se formos cheios de amor, quem poderá resistir a isso?" E assim, enquanto a luz pulsava e o grupo se preparava para partir, uma nova compreensão se instalou. O amor verdadeiro reconhece a dor do outro. Mas, diante dos desafios do caminho que tinham pela frente, uma pergunta pairava no ar, vibrando na essência de cada coração presente. Estaríamos realmente prontos para enfrentar o que vem pela frente? Ou haveria um desvio inesperado na jornada? A luz agora parecia brilhar ainda mais intensamente, como se esperasse a resposta de cada um, prometendo que a verdadeira aventura estava prestes a começar. A semana seguinte desenrolou-se como um emaranhado de expectativas. Cada dia parecia um novo degrau na escada da fé.
José, Maria, Henrique e Ana se encontraram várias vezes, unindo suas forças em oração e planejamento. Passaram horas conversando sobre as vidas que estavam prestes a tocar, imaginando os desafios e as alegrias que poderiam encontrar. Naquelas reuniões, as conversas foram pontuadas por momentos de profunda reflexão. Maria, sempre a sensível do grupo, dizia: "Cada uma dessas almas é um universo, com dores e alegrias que mal podemos imaginar. Como vamos nos conectar com elas?" Foi Henrique que, com um brilho nos olhos, trouxe uma resposta que acalmou os corações e ajudou a esclarecer o caminho. Vamos nos aproximar delas com honestidade. Não precisamos ter todas as respostas. Só precisamos ser verdadeiros e ouvir com compaixão. E assim, decididos a agir, começaram a visitar os bairros onde aquelas 7 almas viviam. A primeira parada foi na casa da mulher de olhos tristes que José havia visto. Ao se aproximarem da residência, a atmosfera parecia carregada de emoções. Um silêncio respeitoso envolvia o grupo. Eles estavam prestes a cruzar a linha entre o que sabiam e o desconhecido. Quando bateram à porta, o coração de José acelerou. A mulher abriu com um olhar surpreso e cauteloso, mas ao ver aqueles rostos amáveis, algo em seu olhar começou a mudar. Era como se a luz no altar da capela tivesse encontrado um eco no olhar dela. "Oi, nós somos amigos de quem vive aqui perto. Apenas quisemos saber se você está bem", disse Maria, enquanto sorriu calorosamente. O simples gesto fez a mulher hesitar e depois a convidou para entrar. O ambiente era simples, mas a tristeza parecia densa no ar. Não demorou muito para que, com um copo de água na mão, a mulher começasse a compartilhar seus medos e inseguranças. Falou sobre sentimentos de solidão, de ser invisível e de como a vida parecia um fardo pesado demais para carregar sozinha. Cada palavra era uma revelação e um convite para que a luz do amor a alcançasse. Enquanto ela falava, os corações do grupo se enchiam de compaixão. Ana tomou coragem e se aproximou. "Saiba que você não está sozinha. Estamos aqui para ouvir, para caminhar ao seu lado. Você é importante e sua história importa." A mulher, emocionada, agradeceu com lágrimas nos olhos. Aquela conversa foi a primeira de muitas, e com cada relato, cada lágrima, os laços entre eles se fortaleciam. José percebeu que a rejeição a que temia não era o que realmente os esperava. Havia uma grande sede por conexão que unia aqueles que estavam dispostos a ouvir e amar. Porém, conforme a semana avançava, novas preocupações começaram a surgir nas conversas do grupo. E se não conseguissem alcançar todos? E se algumas almas se fechassem ao amor que ofereciam? Logo, aperceberam-se de que a jornada não se tratava apenas de ajudar, mas de estabelecer uma verdadeira comunhão. Estamos sendo moldados como um corpo, e cada um aqui tem um papel a desempenhar, ponderou Henrique. Esse trabalho não é apenas sobre alcançar, mas sobre ser alcançado também. À medida que se preparavam para a próxima visita, uma inquietação pairava no ar. Um desejo ardente de puxar as cordas do coração não apenas de 7 almas, mas de toda uma comunidade. Mas a dúvida ecoava. Seríamos capazes de suportar o que ainda estava por vir, ou iríamos nos perder nas complexidades dessa missão? E assim, reunidos adiante da luz da capela, com a energia espiritual vibrante, sentiram que o chamado estava apenas começando. O que Deus ainda tinha reservado para eles? Viriam surpresas e desafios mais profundos? A pergunta despertava a expectativa. Estaríamos prontos para assumir uma responsabilidade que poderia mudar a trajetória não apenas de 7 vidas, mas de todos ao nosso redor? O sol nascente iluminava a pequena capela como um aviso claro de que um novo dia havia chegado, um dia que seria marcado por grandes revelações e ações. José sentia um misto de expectativa e ansiedade enquanto se preparava para mais uma reunião com a congregação. Havia uma nova energia no ar, um chamado ainda mais forte, e ele sabia que a missão de alcançar as 7 almas não era apenas um ato de caridade, mas uma trajetória de transformação coletiva. Naquele dia, a capela estava cheia como nunca antes.
Cada rosto refletia a determinação de quem estava decidido a fazer a diferença. O clima estava impregnado de uma fé vibrante. José subiu ao altar e, com a voz firme e cheia de emoção, convidou cada um a orar pela direção divina. Senhor, começou ele, nós nos colocamos diante de ti com corações abertos. Nossa única intenção é fazer a tua vontade e levar amor àqueles que precisam. Enquanto as vozes se uniam em oração, uma luz mais intensa parecia irradiar do altar, e todos sentiram uma onda de paz envolver a capela. José olhou em volta e viu lágrimas nos olhos de muitos, um sinal claro de que suas almas estavam sendo tocadas de uma forma profunda e sincera. Hoje, não vamos apenas ouvir mais histórias, continuou José firme. Vamos nos comprometer a agir. Para isso, precisamos entender que cada uma das 7 almas é um símbolo de todos que estão perdidos, que anseiam por amor e conexão. Estamos aqui para quebrar correntes, para dar voz aos silenciosos. O clamor de apoio ecoou na sala, e os irmãos e irmãs estavam prontos para se moverem em união. Aquele era o momento que esperavam, a hora de se tornarem agentes da mudança. José sorriu, encorajado pela prontidão da congregação. Ele sentiu que a força do Espírito Santo estava neles, guiando cada passo. Assim, foi decidido que cada membro levaria consigo uma parte da responsabilidade. O grupo se dividiria e, em pequenos times, iriam visitar as almas designadas. O propósito era conhecer as histórias, ouvir as dores e levar a mensagem de amor e esperança. José liderou um grupo incluindo Maria e Henrique e se dirigiram à casa de uma das almas. Ao chegarem, encontraram um ambiente acolhedor, mas notaram a tristeza que transparecia nos olhos de uma jovem mulher que se chamava Clara. As expressões eram de dor e desespero, um reflexo do que eles tinham lido em seus corações durante as reuniões de oração. Oi, Clara, começou José com delicadeza. Nós somos da capela e viemos para ouvir sua história. Estamos aqui porque acreditamos que você é importante e merece ser ouvido. Clara hesitou, mas o calor do olhar dele parecia dissolver suas barreiras. Depois de alguns momentos, começou a compartilhar suas lutas, a solidão que a envolvia e como cada dia parecia um peso insuportável. As lágrimas escorriam enquanto falava, e José viu o quanto aquela jovem estava precisando não apenas de atenção, mas de um pouco do amor que ele e a congregação carregavam. O ambiente estava pesado com os sentimentos, e José passou a mão confortavelmente sobre o ombro de Clara. Ninguém precisa passar por isso só. Nós estamos aqui para caminhar com você, para lembrar que Deus sempre está ao seu lado. A reação de Clara foi inesperada. Ela começou a se abrir mais, compartilhando não só suas dores, mas também suas esperanças. O que antes era apenas um peso, agora se tornava uma conversa envolvente de comunhão e fé. Clara começou a vislumbrar uma luz na escuridão que a havia cercado por tanto tempo. Era a certeza de que havia algo maior a movê-la. Enquanto isso, em outros lares, os outros grupos faziam o mesmo. Maria e Ana estavam com um grupo que visitava outra das almas, e ao falarem de esperança e amor, a conexão brotava. As histórias de dor foram trocadas por risos e memórias partilhadas. Cada visita se transformava em um ato de amor que iluminava os corações. À medida que a semana passava, José percebeu que cada alma não era apenas um objetivo. Eram cada vez mais parte de sua própria história de fé. O que eles estavam fazendo era muito mais que ajudar. Estavam formando laços, construindo uma comunidade baseada em amor e apoio mútuo. No entanto, ao mesmo tempo em que a luz do amor gradualmente se acendia em cada alma visitada, outra realidade emergiu: a resistência. Algumas almas, ao serem confrontadas com o amor e a fé, reagiram com dúvidas e medo. Havia um desprezo por abrirem seus corações aos outros. E ali, naquele momento, uma pergunta inquietante surgiu novamente. Seriam realmente capazes de suportar essa resistência? Em uma reunião realizada na capela, cada um compartilhou suas experiências e os desafios que enfrentaram. José escutou dolorosamente enquanto Maria relatava a frustração de ter batido de frente com a dor da rejeição.
Foi difícil ver o medo nos olhos dela. Eu queria ajudar, mas senti que estava batendo numa parede. Às vezes, o medo pode ser o maior obstáculo, refletiu. Mas também é uma oportunidade para mostrarmos que o amor pode quebrar correntes. Precisamos ser pacientes, ajudar cada uma a ver que não estão sozinhas. Foi então que José tomou a iniciativa de sugerir algo novo. Vamos preparar um evento comunitário, uma tarde de bênçãos e amor, onde todos são bem-vindos e ninguém é deixado de lado. Um momento para que possamos celebrar nossas histórias, compartilhar nossos testemunhos e mostrar a todos que Deus está aqui. Um momento de pura fé. Os olhares em sua direção brilhavam com esperança renovada. Aquela ideia não apenas os uniria, mas também abriria um espaço para que as 7 almas que ainda se isolavam pudessem ver e sentir a verdadeira essência do amor incondicional. E assim, com corações vibrantes e uma determinação restaurada, eles iniciaram os preparativos. O dia prometia não apenas um momento de celebração, mas uma oportunidade de transformar não apenas as 7 almas, mas toda a comunidade. Eles estavam prestes a escrever um novo capítulo na história de amor e fé que Deus havia começado em suas vidas. Como um verdadeiro chamado, uma palavra ecoou na mente de cada um. Estamos prontos para oferecer amor aos necessitados e ser as mãos de Deus neste mundo. A expectativa e a preparação só cresciam, e com isso, a certeza de que Deus estava prestes a fazer algo grandioso, muito além do que podiam imaginar. As vidas estariam prestes a se entrelaçar, as histórias se uniriam e o amor ressoaria mais forte do que qualquer dor ou rejeição que ainda estivesse presente. Quando José olhou nos olhos de cada um dos seus irmãos e irmãs, ele soube que estavam juntos para a batalha, uma batalha de amor, compaixão e fé. E assim, enquanto os dias avançavam e o evento se aproximava, o questionamento pairava no ar. Estavam realmente prontos para tudo o que estava por vir? A resposta, porém, veio através da unidade e da fé que ardia em seus corações apaixonados. Era a hora de agir, era a hora de ver o que o Senhor ainda tinha reservado para cada um. É hora de se entregar nas mãos do oleiro e deixar que ele lhes molde de acordo com seus planos. Era apenas o começo de uma nova história de fé e amor na comunidade. A sensação de que algo incrivelmente grandioso estava prestes a acontecer permeava o ar e a expectativa era palpável. Agora chegou o seu momento de fazer parte dessa história e atuar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal se ainda não o fez, para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que outros também tenham acesso a essa luz que brilha com amor. Comente suas reações e testemunhos sobre este final poderoso. Nós queremos ouvir a sua voz e saber como essas mensagens têm impactado sua jornada. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de amor e esperança. A hora é agora. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos levar essa luz ao mundo.